O governo brasileiro vai criar esse programa chamado Minha Casa Minha Vida, parece nome de novela mexicana, olha a dramaticidade disso, Minha Casa Minha Vida. E aí o governo com esse programa, o que ele pretende? Com esse programa, o governo pretende incentivar uma outra indústria que dá muito emprego, que é a indústria da construção civil. Vão lembrar, gente, a construção civil ela dá emprego para quem tem mestrado, para quem tem doutorado, para quem tem curso superior, que é o caso do engenheiro, não é? E a construção civil dá emprego para o camarada que é semi-analfabeto. Então, nesse aspecto, e sem falar nos empregos indiretos, que tem toda uma cadeia produtiva, evidentemente, colocada nessa questão. Então, nesse aspecto, o que nós temos? O governo brasileiro incentiva a construção civil no país, principalmente para famílias de uma certa baixa renda, de uma classe média mais baixa, para inclusive também ajudar a diminuir o déficit habitacional, que é grave, que é profundo e que existe no Brasil e que é um grande problema também no nosso país. Nesse aspecto, o governo brasileiro vai nessas trajetórias, mas não acabou não. Você tem, já fomos falando anteriormente, que é a redução do IPI sobre a linha branca. E o que o governo faz? No primeiro momento, o setor do agronegócio ele foi muito impactado, principalmente no setor de carne bovina e no setor de aves, suínos, etc. E aí o que o governo faz? O governo cria uma linha de crédito, empréstimo, para que determinadas áreas do agronegócio pudessem se financiar. Quando o governo reduz o IPI, o que acontece? Parte do IPI ele é distribuído, parte do IPI, ele vai para o Fundo de Participação dos Municípios, porque nós temos muitas prefeituras no interior do Brasil que elas não têm como se sustentar apenas com a renda do município, apenas com a atividade econômica própria do município. Então, o que acontece? Parte daquilo que é arrecadado com o IPI é distribuído a essas prefeituras, vai para o Fundo de Participação dos Municípios. Uma vez que o governo fez uma renúncia fiscal, uma vez que o governo diminuiu a arrecadação sobre o IPI a partir do momento em que ele abre mão de parte dessa alíquota, o que acontece? Os prefeitos perderam dinheiro. Para impedir, para diminuir os efeitos da crise nessas prefeituras, o governo brasileiro acabou passando, né, essa verba aí de R$1 bilhão exatamente para que as prefeituras não tivessem tantos problemas. O governo também, o que ele faz? O governo ele reduz o aperto fiscal. Então, o que é reduzir o aperto fiscal? O governo gasta mais. E o governo começa a gastar mais com o objetivo de quê? Com o objetivo de minorar os efeitos da crise. E até determina que a Petrobras deve ampliar os seus gastos, que a Petrobras deve contratar mais obras, que a Petrobras deveria construir mais navios, enfim, tudo isso com que objetivo? Tudo isso com o objetivo de gerar mais empregos. E tudo isso, gente, todas essas ações do governo brasileiro vão acabar determinando essa outra notícia de jornal que nós temos aqui. Essa notícia, o que ela diz? O cidadão comum, não é? Ele vai ter alguma dificuldade para perceber, mas olha só que interessante. Brasil sobe para 4º lugar em atração de capital em 2007. E vamos à notícia. O Brasil soltou de 8º para a 4ª posição de 2006 para 2007 no recebimento de investimentos estrangeiros diretos em economias emergentes. Então, o que acontece? Como o Brasil faz o dever de casa bem feito, essa expressão significa que o Brasil teve cuidado com seus elementos da chamada macroeconomia, o Brasil fez aí um controle do câmbio, o Brasil fez um ajuste da questão da balança comercial, o Brasil, o Banco Central brasileiro, principalmente através do seu presidente Henrique Meirelles, ele mantém a taxa Selic, ele eleva a taxa Selic, ele baixa a taxa Selic. Então a política de câmbio, a política monetária, a política fiscal brasileira, ela foi muito acertada, embora nós tenhamos críticas aqui e ali de determinados especialistas no setor. Mas o mundo chega à conclusão que o governo brasileiro agiu muito bem dentro dos fundamentos da chamada política macroeconômica. E é exatamente trabalhar bem esses fundamentos macroeconômicos é que fez com que o Brasil se saísse melhor da crise em relação a países, inclusive, do chamado primeiro mundo. E aí o que acontece? Se o mundo não está bem lá fora e o Brasil está mais estável a partir dessas decisões tomadas pelo governo brasileiro, o que é que se tem? O que se tem é que o Brasil vai se tornar um grande, ele vai atrair, não é? Ele vai atrair capitais. Só que nós temos uma questão.
Esses capitais, eles têm duas vertentes, dois viés. Por um lado, você tem aquilo que a gente chama de capital produtivo, que é extremamente positivo para qualquer economia. É aquele capital que vem no país, que vai gerar empregos, que vai gerar desenvolvimento, que vai transferir tecnologia, que vai pagar impostos. Esse capital, ele é muito bem-vindo, ele é sempre bem-vindo, independente dele ser estrangeiro ou dele ser nacional. Agora, por outro lado, nós temos o chamado capital especulativo. E o que é esse capital especulativo? O capital especulativo é aquele capital que chega no Brasil, vem aqui para se favorecer das nossas altas taxas de juros que são pagas, fica pouco tempo no país. É o capital chamado de volátil, é um capital que pode ir embora a um menor sinal de instabilidade, gera pouquíssimos empregos, paga pouquíssimo imposto e é um capital que, na verdade, não nos interessa muito. Agora, quanto mais dinheiro entra no Brasil, aí o que nós temos? Mais o dólar se desvaloriza no mercado interno, mais o real sobe. E aí nós vamos ter uma equação complicada. O que nós observamos a partir da tomada de decisão do governo brasileiro, de todas aquelas medidas que nós nos referimos a ela anteriormente? A verdade é, senhoras e senhores, que por mais que o mundo esteja pior do ponto de vista da crise internacional, a verdade é que o Brasil não está tão mal assim. Né? E o que nós observamos? Nós observamos que nos últimos 6 meses, 8 meses, os índices do mercado financeiro, os índices das bolsas de valores brasileiras, mesmo com toda a perda acumulada ao longo de 2008 e 2009, o saldo ainda foi positivo para a maioria daquelas pessoas que investiram no mercado financeiro e que não tiveram essa tendência de acompanhar aquilo que a gente chama de efeito manada e sair vendendo os seus papéis no momento de grandes baixas. Quem teve paciência, quem teve sangue frio, ao final do período de 2009, ganhou dinheiro no mercado de ações brasileiro. Então, a questão é que nós temos uma situação hoje que ela não é exatamente confortável, mas é uma situação administrável e que projeta um ano de 2010, segundo dizem os analistas, de forte crescimento para 2010.